Olá, saudações a todos. Hoje quero falar dessa data que é muito forte energeticamente e que não tem como deixar em branco, né? Deixar passar sem falar sobre essa data. Afinal de contas, aqui no canal nós temos muitas pessoas que são sensíveis, assim como eu também, pessoas que têm essa sensibilidade mais aguçada nos processos energéticos, nas coisas que vibram, que trazem realmente, como posso dizer, uma sensibilidade mais aguçada. Além disso, as pessoas percebem que há como se fosse uma névoa, um movimento energético. E quem é mais denso, né, que ainda não entrou nessa percepção, entra numa onda que simplesmente vai viver o que a mídia mostra, o que as pessoas estão fazendo, e de uma forma mecânica vão fazendo as coisas sem realmente perceber nenhuma nuance, né? O que a pessoa vai sentir é uma coisa mais limitada na emoção, né? E uma coisa energeticamente mais limitada também com essa emoção. Agora, as pessoas sensíveis, elas vão sentindo que há um movimento diferente, há uma coisa que é assim, se você pudesse enxergar, traduzir essa energia em visão, ela seria como se fosse um colorido, uma coisa mais assim de todas as cores do espectro luminoso, né? E esse momento ele é muito sério que nós estamos vivendo, né? Essa data do dia 12 de outubro, ela é uma data de egrégoras muito poderosas que vão mexer tanto com as pessoas sensíveis quanto as pessoas não tão sensíveis, mas é uma egrégora formada. É uma egrégora que está envolvida justamente com a esperança, né? Com justamente a essa questão das pessoas quererem algo, fazer, como se diz de uma forma mais grosseira, uma promessa, né, que as pessoas fazem. Olha, eu quero tal coisa para conseguir não sei o quê. Mas a gente chega num ponto em que mesmo as pessoas mais céticas, elas estão muito esperançosas. Olha que interessante, né? Nós temos duas opções muito claras no mundo e pouca gente percebe. Nós temos uma opção que ela é muito claramente física, né? Que é uma opção política, vamos dizer assim, né? Porque o que é a função política, né? É a função de seres que vêm justamente cuidar de nós, né? Cuidar no sentido material, no sentido físico, no sentido administrativo. E nós temos a opção que pouca gente conhece, mas que ela é relevante e ela acontece, que é a opção espiritual. Então, ultimamente, né, e eu digo assim, não ultimamente tão próximo, mas ultimamente de alguns anos, as pessoas estão numa vibe, né, numa balada aí, vamos dizer assim, que agora vai acontecer em 72 horas, tudo vai mudar e não sei o que, a corda vai quebrar, 4 linhas, e porque nós e eles, os discursos, né, de grupos antagônicos, e ao mesmo tempo estão lá, pessoas estão vendo que na política tudo é um grande jogo, né? O próprio país em que as pessoas habitam esperam que outro país, dependendo do resultado das eleições daquele país, vá trazer uma diferença. Óbvio que nada disso é descartado, é óbvio que materialmente isso envolve a nossa vida, não tem como. Mas o que está nesse oculto que as pessoas muitas vezes elas falam, mas esse oculto ele é assim não perceptível, mas suscetível, né? Não se percebe, mas acontece para as pessoas. Então é isso que eu quero conversar nesse vídeo de hoje, com essa egrégora de Nossa Senhora e um pouco mais sobre esses momentos atuais, né? Bom, olha que interessante, vamos pensar o seguinte. Estou até fazendo esse vídeo agora para vocês, que muita gente fala, mas quero aproveitar meu domingo com os ensinamentos do professor, não precisa esperar a live até de noite. Lógico, o tema da live mais tarde será outra coisa diferente desse aqui que eu estou falando. Mas agora, durante o dia, eu quero falar nesse vídeo de algumas coisas para vocês pensarem. Mas nesse lado espiritual, essa opção espiritual diferente da opção material, da opção política. Vamos pensar no seguinte, né? Aqui eu vou colocar alguns trechos, né, que estão vinculados
a parte espiritual, mas também vinculados a uma questão de opção, né? A uma questão do que as pessoas seguem, né? E eu quero fazer uma analogia bem interessante. Nós tivemos aí, né, ontem um evento muito grande, né? A semana inteira aí vai correr de uma forma muito forte e as pessoas têm muita esperança, né, nos acontecimentos. Então, quem ganhou, quem perdeu, é sempre assim, né? Toda vez antes de uma votação material, tá lá as pessoas, não, porque o candidato A vai trazer tal coisa, o B fará tal coisa, o C não sei o quê. E ganha muitas vezes um candidato que as pessoas estavam contando com ele, né? Então ontem você vê aquela imagem que é até o tema da capa aqui, né? Você tem a imagem ali do líder máximo aí, né, da nação, segurando uma santa, né, nas mãos, segurando a imagem da santa. Ele está no Círio de Nazaré, né? Não sei se vocês viram isso, mas vocês podem estar acessando, principalmente um canal, acho que é lá de São Paulo, passou ao vivo tudo isso, né? Uma emissora. Então tem lá os vídeos, tudo mais, uma grande, vamos dizer assim, um grande passeio de navios e de barcos grandes ali, e barcos pequenos também, tudo mais, ali pelas águas da Amazônia, né? Porque é no Pará. E tem o evento do Círio de Nazaré, não sei se vocês conhecem o que é o Círio de Nazaré, né? É esse evento aqui que ele ocorre por 15 dias praticamente, né? É uma grande festa aí católica em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, que acontece todo mês de outubro, duram 15 dias aí praticamente. Período denominado de Quadra Nazarena. Nesse período acontecem inúmeras atividades festivas pelo estado do Pará. As de maior destaque são as da capital, Belém. Então, todo o estado do Pará acontecem coisas, mas com mais ênfase em Belém do Pará, né, que é a capital do estado. E lógico, né, que a imagem que circulou foi justamente da padroeira, né, sendo segura pelo líder lá, né? Essa imagem aqui, olha que interessante, tá? Então essa é uma imagem que tem uma codificação muito grande, que aí vocês iam pensar todos os detalhes que vocês estão vendo nessa imagem, inclusive os detalhes desse passeio, porque ele estava lá, né? Então isso reflete também a esperança do povo, por que pareça, né? Você conversa com o povo, eles têm esperança nessa pessoa. Um grupo não tem, o outro tem, né? Mostrando quantas pessoas estão divididas. E é justamente nessa opção espiritual que eu quero entrar com vocês. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, tá? Eu sei que algumas pessoas podem ficar até zangadas conforme algumas explicações, mas tente pegar assim um conceito, tente entender num geral, tá? Independente da sua doutrina religiosa. Mas olha que interessante, essa pessoa aí prega um espectro político, né? Que é um determinado grupo aí que justamente não acredita na principal doutrina, né? Infelizmente. A gente sabe pela história, né, tudo o que aconteceu com esse grupo aí, o que eles fizeram pelo planeta. Então é uma coisa bem delicada de se falar. Então são coisas antagônicas. Como que energeticamente isso pode fluir? Pense um pouco nisso, né? As pessoas, elas têm a sua cara, elas pensam, né? Mas, por outro lado, existe uma doutrina que não aceita isso. Tá lá, se você pegar o manifesto marxista, tá escrito lá as coisas que eles acreditam e não acreditam. Então tem uma cartilha a ser seguida, tá? Mas olha que interessante, você pega justamente o Brasil. Quantos cristãos existem no Brasil? Né? Porque quando se fala em a questão espiritual, tem que se falar na egrégora maior que existe no país. Uma egrégora que o povo segue, não é assim? Então, quantas pessoas são cristãs no país? Dá uma olhada nessa pesquisa aqui, um perfil dos cristãos do Brasil em 11 números, né? Dessa revista aqui, e se fala, né, claramente a quantidade de pessoas que são são cristãos, né? Então tá lá, o Brasil
né, praticamente 166 milhões de pessoas, de brasileiros, se dividem entre católicos e cristãos. Quantos habitantes tem no Brasil? Vamos dizer assim, 220 milhões? Então aqui se fala nessa pesquisa 166 milhões, né, que se dividem entre católicos e cristãos, certo? Aí por outro lado, né, se a gente continuar essa reportagem aqui, olha aqui, não é essa daqui, desculpa. Agora sim, vou achar a seta. Pronto. Então olha que interessante aqui. Seguindo essa matéria, então nós temos aí pouco mais de 85% da população brasileira se declara cristã. São 166 milhões de pessoas que se declaram católicos e evangélicas. Os dois principais grupos cristãos presentes no Brasil são católicos e evangélicos, que hoje vivem momentos bem diferentes. Enquanto a parcela católica da população tem diminuído constantemente, as igrejas evangélicas ocupam espaços deixados, tá? Então, para vocês terem ideia, aí em 1940, né, 95% dos brasileiros eram católicos, e 2010 aí já mudou para 65%, ou seja, decaiu. Em compensação, o movimento evangélico aconteceu de uma forma muito maior, né? Ou seja, a população evangélica saltou de 2,6 em 1940, né, aumentando aí para 22%, ou seja, 123 milhões. Se trocou, né, de um ponto para o outro. É lógico que isso também se dividiu para outras doutrinas que, né, fora o catolicismo e o evangélicos, né? Então olha que interessante vocês começarem a pensar. Poxa, praticamente então 85% das pessoas se dizem cristãs. E quem é cristão segue o ensinamento básico aí, né, da Bíblia, do livro sagrado, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então vamos começar a pensar sobre essa base, tá? Por isso que eu falei, me desculpe os outros, que a gente poderia falar de outras coisas mais, mas o vídeo seria muito extenso. Mas vamos pensar numa analogia bem simples dessa egrégora formada. O que o cristão acredita? O que o católico crê? Né? Independente disso aí, todos eles seguem os mandamentos deixados na Bíblia, do Evangelho. Né? Até que você vai na igreja católica, está lá, e você vai na igreja evangélica, está lá, as pessoas falando sobre a Bíblia. E na Bíblia, né, a gente tem pontos onde se fala que a opção dessa questão espiritual já aconteceu. Já houve alguma vez que o lado espiritual manifestou-se na história do planeta Terra, entre grupos, né? Nós temos o mais comum, que é o Egito, o Êxodo, né? Quando o povo hebreu é liberto da escravidão do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Isso está lá. Se você pegar Êxodo, está explicando claramente essa época histórica, tá? Fora isso, o que mais que a gente tem? Tem várias coisas. Vamos pensar, a Babilônia também tem essa passagem. Então sempre teve o lado espiritual, divino, né, se manifestando para salvar o povo. Isso você tem que acreditar na palavra. Você não pode simplesmente ser só cético. Você tem que entender que existe um ensinamento passado, né, por um grupo, por um povo que acredita em algo que aconteceu historicamente, que não tem explicação, mas aconteceu. Tanto é que você pega canais que explicam isso. Houve ou não houve tal coisa, aconteceu ou não aconteceu tal coisa. Eles vão lá mostrando os relatos, e cada ano que passa ficam mais surpresos com tudo. E se a gente pegar um trecho da Bíblia, vamos pegar, por exemplo, Tiago 4, né, o versículo 3 ao 10, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não tem dito, a saber de vós deleites, que vós membros guerreiam? Cobiçais e não tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, por que pedis mal? Para gastar de vós deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós,
que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha como é profunda essa frase, né? Quando começa aqui esse versículo 4, né? Adúlteros e adúlteras, não sabei que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E aí então a pergunta que eu faço para vocês, pegando esses versículos, né? E a gente falando sobre Tiago, capítulo 4, do versículos, eu falei do 1 ao 10 praticamente, né? Mas olha que profundo isso. Porque as pessoas não entendem que as coisas de Deus, elas não são as mesmas coisas do homem. Então nós tivemos o dia de ontem, que é um dia de peregrinações, né? É um dia de egrégora muito forte. É um dia em que as pessoas elas buscam caminhos e buscam intimidade com a santa, né? Com a padroeira do Brasil, que aí é uma história muito mais profunda para você entender, que eu não vou falar aqui, mas pesquisem a história real de tudo isso, por que se torna padroeira e quais são, né, os caminhos que depois acontecem para chegar ao que chegamos hoje, dela ser a padroeira e as pessoas criar essa coisa tão forte ao ponto de, se você não entrar nessa egrégora, você está sentindo um ataque, né? A coisa é muito forte. Então, nós temos aí pessoas que peregrinam atrás de tudo isso, que vão dedicar meses da sua vida para retribuir as graças alcançadas, os milagres, né? As orações, as preces. E eu tenho certeza que muita gente, por ela ser a mãe do Brasil, né? A mãe espiritual do Brasil, como é dita, muita gente vai orar por ela e vai pedir o que? Um Brasil melhor por ela. Mas aí, para pensar, né? Você tem, por exemplo, a coisa é tão pesada, né? A coisa é tão pesada que a gente tem isso aqui, ó, atropelamentos acontecendo aí, né? Ó, de peregrinos que vão até lá, a Basílica, lá em São Paulo, que tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica ali no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acho que é ali pro lado de Pindamonhangaba, não sei, um pouquinho mais para frente, a cidade de Aparecida também, se não me engano. Mas eles vão fazer um trajeto ali, né? Tem vários caminhos, um sai de Mogi, Mogi das Cruzes, tem outros que saem Rota do Sol, né? São vários caminhos que vão levando os peregrinos até lá, né? E tem pessoas que vão pela estrada, pela rodovia. Então tá aí, ó. Aí você tem, por exemplo, ó, romeiros que foram atropelados, né? 3 romeiros a caminho de Aparecida. Tudo esse ano aqui, né? 3 ciclistas. E no próprio dia, né? Da Santa, que é o dia 12, tem mais um romeiro aqui que foi atropelado, né, em Pindamonhangaba, que é ali perto, naquela região. Então, olha que egrégora forte, que coisa poderosa, né? Aí depois vocês veem essas histórias aí, né? Pesquisem, tudo mais. Tem gente que vai com uma cruz imensa nas costas, tem gente que chega lá, né? Tem até um lugar que tem uma rampa de metal que se anda de joelho, tudo. Mas de um jeito ou de outro as pessoas estão pedindo para a santa, pedindo para que se tenha as graças, e eu tenho certeza que as pessoas estão pedindo pelo Brasil. Tanto é que está lá, né? Nossa Senhora, rogai por nós, né? Até coloquei aqui, que é a capinha da live. Live não, do vídeo, né? Tá aqui, ó. Rogai por nós, tá aí a capa. Tá? O que é rogai? É energizar por nós, vamos dizer assim, de uma maneira bem
bem simples de falar, né? Que as preces sejam intercedidas por ela. Então, se tem uma troca aí, né? Se alcançar, a promessa é assim, né? Se alcançar, eu dou tal coisa. Até tem um lugar lá de milagres também, que tem pernas de cera, braços de cera, que pessoas alcançaram a graça. É uma egrégora forte, poderosa. Para quem é sensível, depois comenta aqui, se você já esteve lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o que você sentiu. Principalmente indo lá naquele local dos agradecimentos. O que você percebeu, né? Bom, eu não vou falar nada aqui porque eu não quero polarizar nada, mas coloque os comentários, que é até interessante ver como vocês sentem, né? E olha que interessante. Então tem uma coisa formada, as pessoas estão lá pedindo, pedindo e pedindo. E onde está esse grande erro, se a gente começar a parar para pensar, né? Qual que é o grande erro? É justamente o povo não fazer certo. Para pensar. Se as pessoas são cristãs, ela tem um ensinamento maior que a Bíblia, né? Que seria o manual. E se a Bíblia tem que ser seguida como ensinamento, porque ali se fala de Deus, do Criador, se fala do Filho, que é Cristo, que veio ao mundo para justamente eliminar os pecados, né? Como o Cordeiro de Deus, é assim que é dito. E ele foi crucificado e depois ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o Filho intercediu, né? O Filho é a comunicação para justamente falar com o Pai, né? Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Então, por isso que talvez vocês às vezes não entendem que existem determinadas doutrinas evangélicas e cristãs que privilegiam Jesus e nem tanto Deus, não se fala tanto de Deus, e outras falam mais de Deus e menos de Jesus, né? É justamente por isso, por esse caminho como que é lido pela Bíblia. Mas se todo mundo está orando, por que então essa confusão, né? Seria possível uma intercessão muito mais poderosa se as pessoas seguissem exatamente os ensinamentos que está na Bíblia? E é justamente aqui que eu quero entrar nesse ensinamento de hoje, né? Porque se já teve na história Egito, Babilônia, né, o Êxodo ali, se você lê, você fica emocionado, você fala, caramba, nossa, realmente chegaram nesse ponto até colocar lá o negócio nos batentes, o tipo de pão, os preparativos para o dia, né, do cordeiro, o dia da saída, os primogênitos, então, né, o Pessaque, que é a passagem. Então realmente existem passos. E onde que está esse passo, né? A gente tem que pensar assim que os passos para um povo ter a intercessão divina, para que realmente a opção espiritual aconteça, são 5 passos. 5 passos. Ah, mas de onde o senhor está tirando isso? Então vamos pensar nos 5 passos, que aí quem lê a Bíblia já vai fazer assim, captei vossa mensagem, né? Então olha só que interessante, pega aqui, ó, por exemplo, chamar pelo meu nome, né, um dos passos. 2, se humilhar. 3, orar. 4, buscar a minha face. E 5, convertei dos maus caminhos. Imagina, então são 5 passos lá, né? Chama pelo meu nome, se humilhe, ore, busque a minha face e converta dos maus pecados. Será que as pessoas seguem esses passos quando elas querem que há uma intercessão? Porque para acontecer uma intercessão divina, todos precisam energeticamente estar pensando a mesma coisa. Se nós temos um Brasil com 166 milhões de pessoas cristãs, então não era para o Brasil estar nessa situação. Alguma coisa está errada. Porque se seguisse os mandamentos, está lá. A partir daí, o acontecimento gera a mudança. Então, teríamos o quê? Líderes maravilhosos, líderes que realmente são pessoas ligadas como a representação material de Cristo na face da terra, a representação material de Deus na face da terra, trazendo aquilo que o Criador nos dá, que é a abundância, saúde, uma vida mais tranquila, uma vida não atribulada, onde você possa contemplar o Criador, onde você tenha uma vida mais tranquila. Mas qual é o tipo de vida que as pessoas têm hoje? Uma vida atribulada, uma vida desafiadora.
Pode ver que hoje, como que está o país? Está feliz, está beleza, está contente? Então, se está contente é porque suas preces foram atingidas. Mas a maioria não está. A maioria está com medo do dia de amanhã. A todo momento pode acontecer uma coisa muito pesada. Então, olha só que interessante se você parar para analisar tudo isso, né? Se a gente pegar Crônicas, né? Que está no segundo livro de Crônicas, o capítulo 7, versículo 14, isso está no Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento as pessoas nem querem ler, imagina, mas está no Antigo Testamento e está ali. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos meus caminhos, dos maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei aos pecados e sararei sua terra. Então sua terra será sarada seguindo isso. Olha que profundo, está tudo escrito. Mas fala isso para as pessoas. Quem que segue esses passos? Quem quer se livrar dos maus caminhos? E se a gente começar a pegar, por exemplo, Mateus 28, o versículo 18, né, o capítulo 28, versículo 18, está muito claro ali. E chega Jesus e fala, diz a eles, né, é-me dado o poder no céu e da terra. Então, é óbvio, né? Se é-me dado o poder do céu e da terra, quem que é o mais poderoso? Ninguém é mais poderoso que ele. Mas as pessoas não veem isso. Elas dão poder a uma figura que é ali, uma personagem criada pelo sistema. E tudo que é dito ali é a idolatria. A idolatria. Ah, porque ele falou tal coisa. E vocês veem as pessoas gritando. Né? Tanto de um lado quanto do outro. E as pessoas dando a idolatria a outros seres também, de outras nações e tudo mais. E tá lá, né? Quem é do mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo, se fala, essa sociedade, ela é do anti, né? Ela não é do verdadeiro. E ela segue toda uma doutrina que a gente já sempre fala aqui. Então como que pode ter futuro? Como pode ter uma intercessão divina se as pessoas elas não vivem isso, né? Então, se você pega próprio Romanos, né? Nenhum poder é maior que Cristo, se ele fala justamente isso. Não há todo poder entre o céu e a terra, né? Mas pegar Romanos, por exemplo, 8, né? Capítulo 8, do versículo 26 a 17, e está muito claro, né? Vou pegar do 24 para ser mais fácil. Porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará? Então está claro aqui, ó, versículo 24, né? Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará, né? É alguma coisa oculta. Mas, versículo 25, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos, né? Então vocês têm essa capacidade de esperar o que você não vê? Aí que entra esse lado sensível que eu estava explicando desde o começo. Quem é sensível é chamado de louco, é chamado de maluco. Ele não vê, porque a maior parte também não está vendo, mas ele sente. Mas a maior parte não sente, então não vê e não sente. E nós sensíveis sentimos e possivelmente vemos também, porque existe uma clara visão, vamos dizer assim. A gente consegue em nossos sonhos ter esse contato muitas vezes. Vimos uma coisa assim, e nem sempre vimos coisas boas, isso que é triste. Por isso a indignação muitas vezes, por isso não a revolta, mas digo assim, fala, meu Deus, estou fazendo meu papel, mas como as pessoas estão longe, porque as pessoas estão vivendo o mundo, não estão vivendo as palavras de Deus, né, os ensinamentos. E então pegar o 26, né, de Romanos 8, é da mesma maneira também. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e que é ele, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Então, se a gente não perceber isso, né, como estão nossos corações, eles estão cheios do quê?
os corações são a reflexão, né? Aliás, o reflexo do mundo que você está vivendo. O que é o que você quer? É só o poder? É o dinheiro? É conquistar as coisas? É ter um mundo abundante, simplesmente? Ou você ter um mundo justo, mas porém um mundo abundante? Olha a diferença. As pessoas terem alimentos, né? Terem vida, habitações, filhos legais, tudo mais, vivendo no esplendor. Não. As pessoas só vão ter se elas fizerem a barganha com os seres que tem aí no poder. Que poder? Um poder mentiroso, que foi criado por eles, que é o poder do mundo. Porque poder maior que Deus não existe. Mas a experiência faz as pessoas viverem dessa maneira. Vamos curtir a vida, vamos aproveitar e vamos acreditar. As pessoas dão poder para artistas em shows, se ajoelham, se matam para poder assistir a um show, passam dias ali na fila. O que esperar então dos poderosos que, além de serem venerados, eles também têm o poder físico de interceder em cima das pessoas, e não são eleitos por Deus, mas são eleitos pelo povo que está inflamado com os sentimentos. Então a gente viu claramente isso acontecer na política recentemente, né? Então, o segredo está na oração, mas os corações precisam estar limpos. E o segredo está justamente nessa oração, porque o Criador, através do Filho, ele traz justamente, como que a gente pode falar? Ele traz justamente uma oração, vamos dizer assim, que é cheio de mensagens. Vou usar lá que um candidato, todo mundo ficou feliz, pega o código aí, pega o código, né? Assim, vou ensinar para vocês, vocês não sabem nada. Eu pego o código aí que eu sou milionário, né? Tenho não sei quantas mil coisas. Se o avião está caindo, eu consigo fabricar um helicóptero no ar e todo mundo vai ser salvo, né? As pessoas dão poder para uma pessoa dessa aí. Então pega o código. Que código? O código de uma oração que o Filho deixou aqui. Porque quem sabe, né? Quem entende como é feita uma oração, sabe que existem passos nessa oração para você pedir por alguma coisa, para que interceda-se por alguma coisa. Como que você ora? Como que você faz a sua oração? Né? Como que você faz? Você quer uma casa melhor? Você quer um carro melhor? Você quer sair de uma situação que você está precisando muito, que melhore aquela situação? Você não chega, fala, que muita gente fala, não, mas é só bater um papo porque Deus é amigo. Não é bem assim, né? Então, me dá aí, né? Mesma coisa quando você vai lá com seu pai, com a sua mãe, você quer algo, né? Antigamente era assim, você tinha que falar, meu querido pai, minha querida mãe, sei que vocês me amam muito, não sei o que, tal, muito obrigado por tudo, mas eu preciso tal coisa. Olha que diferença do que você chegar e pega o código aí, né? Dá tal coisa aí. Por quê? Porque você é meu pai, tem que dar. Você não é o poderoso? Tá percebendo a diferença de acontecimentos? Eu sei que muita gente vai dar risada disso, vai falar, não, tem nada a ver. Mas tem, muito a ver. Muito a ver. E é isso que nós estamos colocando em jogo, né? É isso que a gente está explicando aqui a todo momento. A toda hora que a gente está falando sobre esse assunto aí, né? A importância de você saber pedir, mas também o segredo é a sequência. Você primeiro tem que entender que o Criador é maior que tudo. O Criador não é o mundo que a gente vive, o Criador é o universo. Então você glorifica a Deus e santifica seu nome, não é assim? Glorifica a Deus, santifica seu nome. E assim então você começa, né? E segue. Se você pega Mateus 6, versículo 9 ao 15, né? Vamos pegar o 15 já direto, tá aqui, ó. Se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
não vos perdoará vossas ofensas, né? Então o Pai Nosso, ele é muito claro, né? Que foi a oração que ele deixou, de você limpar seu coração, né? O Pai Nosso, ele vai falar dessa maneira, tá? E isso que as pessoas, elas estão esquecendo, limpar seus corações. As pessoas estão com raiva, estão com ódio, né, nos seus corações, e elas estão criando uma confusão danada. Elas estão esquecendo o que é realmente um coração limpo, entender o que realmente se segue adiante, né? Então vamos pensar assim, né? A gente pega ali, mas quando tu orares e entra em seu aposento, fecha sua porta e ora o Pai que está em secreto, e seu Pai vem em secreto e te recompensará publicamente, né? Então vamos pensar de uma maneira prática tudo isso. Estou tentando ver aqui como que fica melhor para vocês compreenderem. Quando o coração do homem está limpo, ali que há o segredo, ali que há o verdadeiro privilégio, vamos dizer assim, o tesouro, né? E quando o coração está limpo, você tem um poder muito grande, porque a justiça divina está sendo feita. Você não está usando a sua justiça porque é o pessoal, ou pelo aquilo que você foi influenciado. O cara é bom, o cara é ruim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Não. É algo neutro que está acontecendo, mas um neutro voltado a uma egrégora para justamente Deus oferecer o maior presente que nós podemos ter, que é a vida mais tranquila, levando a vida eterna. Então, é nesse momento de corações limpos que você vai seguir uma oração, e por isso que fala, né? Não perdoar-se aos homens as suas ofensas, mas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar os homens, né, você também não terá suas ofensas perdoadas. E todas as orações são feitas em nome de Jesus, né? Porque para ele é colocado a Deus. Agora imagina todas as pessoas nessa egrégora, tá? Eu vou ler aqui o que está na Bíblia do Pai Nosso, que muita gente fala, mas tem Pai Nosso na Bíblia? Tem, né? Vou pegar aqui Mateus 6, tá? Então a gente pegar Mateus 6, do versículo do versículo 9, tá? Ó, vou ler aqui para vocês. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e no poder e na glória, e para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Tá? Então, isso, né, até o 14, né, do 9 ao 14, são as explicações do Pai Nosso. Agora pensa, né, além das palavras que você entende hoje em português, que eu falei aqui, existe uma vibração das palavras, tipo um mantra também. E Pai Nosso era recitado por Jesus em qual língua? Né? Jesus falava o aramaico. E vocês já ouviram Pai Nosso em aramaico? Que talvez você não precise entender em aramaico, né? Mas tente perceber, né? Eu vou colocar aqui em aramaico, que é uma coisa que eu sempre dava em curso, e as pessoas ficavam muito emocionadas, né? Falavam, nossa, mas como é forte isso, tá? Então eu vou colocar aqui em aramaico o áudio, né? Vou colocar o áudio para vocês escutarem e meditem, sem entender nada, só escutando o áudio, que depois eu traduzo para vocês,
Vou colocar aqui. Abvum de Bashmaya, Netkadosh Moch, Teitei Malkutach, Nechwit Vianachaikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Aikana Dafchanan Shwachan Lachaybein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Methode Lachem Malkuta, Wahaila Watesh Burta, Lahalan Naomi. Amém. Vocês veem que é muito forte, né? Muito forte. Então, a tradução dele é muito tranquila, né? Mas, assim, traduzindo pela essa linguagem. Ó força procriadora, Pai e Mãe do Cosmos, focaliza a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino na unidade agora, o teu desejo uno atue então como nosso, assim como em toda luz, em todas as formas. Dá-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem. Assim como nós soltamos as amarras, como que aprisionamos a culpa de nossos irmãos. Não permitas que as coisas superficiais nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva da ação, a canção que se renova na idade, em tudo embeleza. Verdadeiramente, o poder é essa declaração que possa ser solo de qual crescem todas as minhas ações. Amém. Então, vocês veem que isso seria a egrégora formada por essa oração em aramaico. Mas as pessoas muitas vezes esquecem desse detalhe. E a gente vai chegando num momento muito sério, né? Vamos pegar algum título da Bíblia aqui, pegar um capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, tá lá. Maldito o homem que confia em outro homem. Tá? E vamos pensar então na igreja, né? Porque nós estamos tendo uma confusão muito grande no mundo. Muito grande. As pessoas estão se desviando dos caminhos que elas deviam seguir. Eu acho que muita gente nunca teve o acesso que eu coloquei aqui dessas explicações. Mas olha só que interessante. Maldito o homem, né, que confia em outro homem. E nós temos a igreja, que vem da palavra eclésia, né, que é o grego eklé, né, eclésia com K, tá? K de quilo. O grego eklé, né, o eklé, que vai falar que é fora, e sia, que é justamente chamar, tá? Agora vem aí esse dia muito santo no Brasil, né? Aconteceu esse dia santo no Brasil. E por que então não convidar os outros a entrar nessa egrégora? Por que não aproveitar como as pessoas estão assim e não pensar, né? Tendo a consciência do erro, a consciência do pecado, que é justamente por onde o Espírito Divino, né, o Espírito do Pai se conecta. Em Coríntios, né, 2 de Coríntios, o capítulo 4, versículo 4 ao 9, a Bíblia vai falar claramente, né, que nós temos um inimigo que cegou os homens. O povo não vê que há uma batalha espiritual acontecendo, infelizmente. Então, quando a gente fala das pessoas curvarem seus joelhos, ficarem nos seus quartos orando, não, as pessoas querem ir lá na festa, irem com o barquinho, pularem de alegria, não sei o que, tudo bem, tem seu lado comemorativo, mas o lado invocativo, o lado da conexão com Deus é deixado de lado. Então você tem um povo que não vê mais que está acontecendo uma batalha espiritual. Um povo que ele vive justamente apenas a carne, apenas a emoção, né? E se não vê a batalha espiritual, não está sabendo o que está acontecendo. Vai falar que isso é besteira, que não existe, porque não está vendo. Mas há uma batalha espiritual, né? Então, se pegar Coríntios, 2 de Coríntios, do 4 ao 9, está lá.
nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho na glória de Cristo e a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, que nós mesmos somos vossos servos do amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, o que, para a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Então, olha que cuidado que a gente tem que ter com isso, né? E a gente pensa assim, né? Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação dos conhecimentos da glória de Deus da face de Jesus Cristo. Presta atenção que estou repetindo de novo esse trechinho. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, que para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder é de Deus, não é nosso, mas Ele intercede. E, então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porque não desanimados, perseguidos, porque não desamparamos, abatidos por não ser destruídos. Então, olha que interessante. Isso faz a dádiva do cristão, que apesar de todas as questões, ele sabe que o poder é de Deus e que ele tem que ser cuidado, que está no vaso de barro. Mas está lá, um negócio muito forte. E é isso que as pessoas estão vivendo e não percebem. A todo momento elas são manipuladas por um sistema, jogadas no lixo, são tratadas como inúteis, são manipuladas para serem inúteis, para serem pessoas fúteis, para serem pessoas que dependem do sistema, porque assim está o controle. E se essa egrégora se formasse, então, que as pessoas entenderem que ela tem um Deus muito forte e que essa opção da batalha espiritual está acontecendo. E se a gente continuar em Coríntios, a segunda, né? Segunda de Coríntios, pegar o capítulo 11, o versículo 14 a 16, está lá. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então as pessoas ficam lá acreditando, não, é porque é bom. Não, o próprio Satanás se transfigura em ser de luz. Não tem como escapar. E não é muito, porque em seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, a fim dos quais se conformem suas obras. E outra vez eu digo, ninguém me julgue insensato, e não recebei-me como insensato, para que também não me glorifique pouco, né? Então, vamos pensar, né? Toda essa questão. Por que o povo está sendo destruído? Porque está faltando conhecimento, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6, é claro nisso. Meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que nós não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei de Deus, também que me esquecerei de teus filhos, né? Será que as pessoas vão acordar ou não? Será que as pessoas acordam? Aonde vem essa batalha espiritual? A batalha é clara. A batalha é contra potestades e principados. Está lá em Efésios 6, 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está tudo escrito e as pessoas, elas estão lá, não acreditam, acham que tudo besteira, não tem nada a ver. E aí a gente pode pensar mais fundo ainda, né? Mais fundo ainda, porque as pessoas se dizem religiosas, se dizem que vão não sei aonde, que estão lá seguindo as palavras, que nada, né? Vamos pensar nessa boa parte aí desses números que eu coloquei, dessa pesquisa, tá lá, as pessoas são mornas. Não existe uma pessoa, são poucas pessoas que entendem isso, né? Poucas seguem justamente os princípios de uma forma fervorosa, que não é fácil. Não é fácil chegar, às vezes, por exemplo, num vídeo aqui e começar a falar, né? Aqui vem um monte de ataques. Mas está aqui, estou explicando para vocês. Se a gente pegar, por exemplo, a própria igreja de Laodiceia, né? Igreja Laodiceia, para quem não conhece,
já está na Bíblia, que é a igreja morna, a igreja indecisa, que não se posiciona de forma espiritual, que vai representar o quê? Boa parte das igrejas atuais. Então aquela igreja, né, que vem da eclésia, né, que tem a ver justamente de chamar o pessoal para dentro, né, ela se torna então uma igreja morna. Por quê? Como que ela chama o pessoal para dentro? Eles chamam o pessoal para dentro através de um valor material que é mais importante da sua vida, que é a mesma coisa do mundo. No mundo não se tem o valor espiritual explícito. A maldade está lá de uma forma disfarçada em coisas materiais. Né? Ontem mesmo a gente estava comentando sobre isso. A pessoa adquire um carro zero. Tá, beleza. Quanto que aquele carro zero pesa energeticamente na vida da pessoa? Porque às vezes ela não tem esse crédito no universo, mas ela quer o carro zero. Então o sujeito tem 20 anos de idade, 25 anos de idade, entra numa dívida para ter um carro zero, top, né? Topzera, que nem o pessoal fala. Só que o sujeito vai levar mais 15, 20 anos da vida dele para pagar esse carro, por incrível que pareça. Então o processo é muito ao contrário. Então não é mais fácil você seguir todas as bênçãos do que interceder por si próprio para conquistar as coisas, né? É complicado tudo isso. Então a maior parte das igrejas vão atrair agora as pessoas. Se você for em qualquer culto nesse sábado, no domingo, vocês verão que as pessoas estão lá bem vestidas, com carros chiques, não sei o que, com toda uma pompa, né? Como que é a minha igreja? Não, porque eu fiz um pacto nessa igreja, que eu usei a fogueira não sei das quantas, fiz não sei o que, Vale do Sal, fiz um desafio com Deus, um desafio com Jesus, e ele me deu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, e espiritualmente, o que ele te deu? E para o Brasil, o que está acontecendo? Né? Qual é o nível que as pessoas estão de limitações? Porque elas se aprisionaram às questões mundanas e não às questões espirituais. E a guerra espiritual acontece dessa maneira, dessa forma. Então, a igreja de Laodiceia justamente, que ela está acontecendo nesse exato momento, que são justamente pelas mensagens pastorais recebidas por apóstolo Paulo, né, o antigo Saulo, que ele fala sobre essa questão, né, a carta a Colossenses, que vai justamente falar sobre os irmãos de Laodiceia. Está lá em Colossenses capítulo 4, do 13 ao 16. Né? Então nós temos hoje até a igreja woke, vai esperar o quê? Né? A igreja que... Como que a gente pode falar? Hoje na igreja tem de tudo. Está faltando o personagem principal. Então tudo que é supérfluo está lá. Mas uma única coisa, um único item, né? Vamos dizer assim, de uma forma pejorativa, mas vamos dizer assim, o personagem principal, de uma forma muito carinhosa, não está. Não tem Jesus. Porque viver em Jesus, viver em Cristo, é um desafio. Não é simples assim, falar eu sou cristão e sigo o cristão. Porque as pessoas todo dia de manhã acordam pensando no Deus dela. Qual que é o Deus? Dinheiro e sexo. O poder. Acham que tem o poder. Eu falei já em outros vídeos que poder não é nem dinheiro nem sexo. É quem manipula tudo isso. Né? Mas as pessoas acordam dessa maneira. E elas vão lá viver a vida em função desse Deus. Então as igrejas hoje, elas têm tudo que não precisa. Mas falta que um personagem só que precisa muito. Um ser muito especial, que é Cristo. E aí então, se viver em Cristo, cai tudo por água, porque não tem lógica, não dá liga, né? O cristianismo primitivo é totalmente diferente. O cristão primitivo é outro padrão, né? E se a gente seguir realmente Mateus, versículo do 43 ao 46, Mateus capítulo 12, né? Jesus fala toda hora da batalha espiritual, né? Se a gente pegar lá o versículo 43, pega Mateus 12, leia na sua Bíblia. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então, no 44, então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Estão entendendo isso? Isso aqui é para vocês pensarem, tá?
O espírito imundo saiu do homem e ele ficou andando para o lugar árido, procurando o repouso, a paz, mas se é um espírito imundo não vai encontrar. Ele tem que voltar novamente. Então ele volta para a casa de onde ele saiu. E nessa casa que ele saiu, ele vai encontrar o quê? Ela limpa, desocupada, porém adornada, né? A casa tudo bonitinha. Então vai, né? Pode ler aí, está no versículo 45 agora. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando e que habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com uma geração má. Então é muito perigoso e é bíblico, né? Que a pessoa ela pode se dizer purificada, prepara a casa, o negócio sai e volta trazendo mais 7 entidades juntas. E elas vão justamente manipular a energia dessa pessoa. Tá? É assim, grosseiramente falando, tipo um efeito rebote. Tá? Por isso que é importante você seguir os caminhos corretos no seu coração, com o coração limpo. Se você está com o coração sujo, você busca caminhos errados. E não é fácil, já estou falando, não é fácil. O próprio Cristo teve os seus altos e baixos, mas se manteve no caminho. Tá? Porque ele foi o homem encarnado, né? Foi o espírito encarnado em forma de homem. Então teve suas limitações, que é a mesma limitação que nós temos aqui. A única diferença é que ele já estava conectado com o Pai. Mas vocês veem toda essa história como foi pesada, né? E no versículo 46 de Mateus 12 está lá. E falando ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, né? Então ainda tinha outras pessoas que queriam falar com ele. Então a coisa ela é muito profunda. Nós estamos vivendo um processo muito triste, muito tenebroso, um certo comunismo em tudo, e ao mesmo tempo as pessoas perdendo noção de realidade. Não é tudo pode, não é tudo beleza, mas sim existem regras, existem disciplinas, e o que é de Deus não é a mesma coisa que a maioria das pessoas, embora falem, eu sou cristão, sou católico, não sei o que, pensam, né? Porque elas estão manipuladas por um mundo. Tá? Não sou eu que estou falando. Você quer fazer essa experiência, não acredite em nada que eu digo aqui. Vá buscar essas experiências pessoalmente. Eu só quero antecipar o seu sofrimento de você ver coisas que são desafiadoras, que as pessoas garantem que ali ela tem a palavra, ela garante que ali a coisa vai se conectar, e não é essa conexão. A conexão com outras coisas, vulgo esse nome que eles querem pôr. Tá? Então é o caminho para a intercessão divina, para tudo que está acontecendo. Pode acontecer? Se todos seguirem os 5 passos, acontecerá. Se não seguir os 5 passos, muito difícil. Mas são só 5 passos. Quem está com esse poder de seguir os 5 passos? A maioria seguiria isso? As pessoas que você conhece seguiriam isso? No mundo onde tem idolatria, apostasia, onde tem toda essa falta de lucidez, no mundo que as pessoas estão lá indo ao show, cultivando o satanismo, cultivando coisas erradas, no mundo em que existe o ocultismo e o satanismo misturados juntos e as pessoas não sabem a diferença de um e do outro. E aí? Né? No mundo que existe a nova religião do arco-íris, que tudo pode para ser feliz, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, e as pessoas não entendem de onde vem isso. Eu estou fazendo a minha parte. Se isso mexe com uma pessoa, ou 10, ou com nenhuma, difícil não mexer com nenhuma, porque já mexeu com uma, que sou eu. Então eu estou fazendo a minha parte, não sou o dono da verdade nem nada, mas eu quero, nessa data de hoje, nessa egrégora pesada que está no ar, para vocês perceberem. Porque você olha grupos, né? Tá lá falando Dia da Criança, estão preocupados com viaginha, com outras coisas. Olha que ponto positivo, ainda que o feriado caiu no sábado, né? Que é um dia santo. Mas imagina quando o feriado cai na quinta, cai numa segunda, numa terça, que todo mundo só quer emendar e ir para a praia. Né? Então,
Acho que falta muito. Mas ó, o ano que vem o feriado, se não me engano, cai no domingo, que também é um dia para você repensar bastante. Será que você está preparado? Entendeu o que eu passei hoje? Então, pense em tudo que a gente conversou. Passe essas informações para as pessoas que você gosta. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal e logo mais tem mais vídeos aí. Tem a live de hoje que é bem interessante para você assistir. Tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho mais desse mundo, como ele está manipulando as pessoas e elas estão esquecendo o verdadeiro Criador. Honrar a todos, arrivederci e até daqui a pouco, então.